como você modelar a linguagem das crianças. Nos perguntaram a respeito de você corrigir a criança, o modo de falar, a dicção desde novo, se isso influencia na alfabetização. Então, é importante corrigir a dicção, a fala da criança desde cedo? É importante, Júnior? Sim, senhor. E tem vários... eu estou olhando para a câmera errada aqui. Essa aqui, né? Tem vários exercícios que a gente faz de modelagem da linguagem, né? A gente fica modelando a linguagem antes mesmo da criança entrar em algum processo de alfabetização formal, né? Ou em casa ou na escola. Por exemplo, quando a criança está errando em alguma palavra, ela fala uma palavra e erra sempre, porque ela está se esforçando para falar, é claro. Eu dou uma dica, eu sempre fiz isso e dá bastante certo, que é você separar a palavra por sílaba, tá? E pedir para ela repetir. Por exemplo, ela está errando educação, está falando errado, educação, ou ela está invertendo alguma sílaba, enfim. Aí o que você faz? Você fala assim, ó, aí eu falo assim, né? Fala com o tio Júnior aqui, fala cação. Aí a criança fala cação. Aí você fala du. Aí ela fala du. Vai ser educação. Ela educação. Aí você fala educação. Educação. Então esse é um tipo de exercício que quando a criança está errando a palavra, ajuda muito, tá? Você, de certa forma, analisar a palavra e sintetizar por sílaba, tá bem? Caso ainda dê mais trabalho, você pode analisar e sintetizar por fonema mesmo, tá bem? Foneminha por foneminha, que é o som de cada grafeminha da palavra, que ajuda bastante também. Caso a criança esteja errando, acontece bastante isso aí, da criança errar a conjugação verbal, né? Ou estruturas de frases, ela invertem algumas estruturas de frases, conjugam o verbo errado da frase. Isso acontece bastante também. A dica que eu dou é a seguinte: você vai repetir a frase para ela, tá bem? Mas aqui esse exercício é bastante importante o jeito que você trabalha ele. Por exemplo, a criança fala, eu fui, ou ela conjugou o verbo, eu fui para casa agora, ou sei lá, ela conjugou o verbo errado. Eu fui para casa. Eu fui, isso. Aí o que você fala? Você não fala assim para a criança, fala assim, olha, tá errado isso aí, hein? Você tá falando tudo errado, o certo é isso. Não faz dessa forma, tá bem? O que você faz? O que eu faço e dá certo também? Você só repete, fala assim, você quis dizer eu fui para casa agora, entendeu? Então o jeito de você trabalhar esse exercício é o mais importante, principalmente quando ela erra na frente dos coleguinhas, ou ela erra, por exemplo, em um ambiente que tem um monte de gente, né? Principalmente isso, porque aí ela não fica constrangida na hora que você corrige, tá bem? Isso é claro, com o seu aluno ou com o seu filho, né? Porque é muito estranho você ficar corrigindo os outros também, né? Então, essas duas formas de você modelar a linguagem ajuda bastante, tanto em separar, analisar e sintetizar a palavra, quando ela erra a palavra, e modelar a frase, né? A frase inteira. Aí você fala assim, nossa, toda hora então eu vou ter que ficar corrigindo, meu filho erra bastante. Tem um pano de fundo que você faz desde bebê, né? Desde a gravidez, que a gente fala que é a leitura em voz alta. Isso ajuda muito, tá? A criança a errar menos, também quando ela vai conversar, quando ela vai verbalizar alguma coisa. Então, se desde pequeno você trabalha essa leitura em voz alta, porque o que você acaba fazendo trabalhando leitura em voz alta? Você dá para a criança vocabulário novo, também, como a gente sempre fala. O cotidiano da criança, ele em linguagem é muito pobre, tá? Se ela não ter acesso à leitura, por quê? Ela vai depender de conversa, ela vai depender de ouvir alguém falando, né? No seu cotidiano, depender de ordem, né? Que dão para ela. Então o que você faz? Você sempre lê histórias para ela em voz alta.
e vai criando esse vocabulário novo na criança, porque dentro das histórias vão acontecer coisas ali que não vão acontecer no cotidiano dela, tá bem? E aí o que acontece? Além desse vocabulário, dessas palavras novas, né, você pode te ensinar de forma explícita mesmo. Você fala, ó, tá vendo essa palavrinha aqui? Isso aqui significa isso, é quando acontece aquilo. Além de acontecer esse vocabulário novo, essas formas fonológicas, né, de palavras, que se remete tem uma semântica, né, que se remete a algum significado, você também acaba modulando a frase inteira, né? Então, assim, ela começa a verbalizar algumas coisas do cotidiano dela através do que ela ouviu. Então, ela vai usar essas formas fonológicas do vocabulário quando as estruturas frasais novas, né, ou corretas, né? Aí ela consegue colocar lá, opa, não que ela pense isso conscientemente, sujeito, verbo, predicado, mas ela decora essas estruturas. E quando ela vai verbalizar alguma coisa, aí ela se utiliza disso, tá bem? Só falar um oi aqui pra Enair. Tudo bem? Oi, Enair. Enair. Nós estamos falando sobre a modelagem da linguagem, né? Qual a importância disso na alfabetização. O Júnior acabou de comentar que quando você for corrigir a criança, quando ela conjugar um verbo errado, em vez de falar eu fui, ela falar eu fui em algum lugar e tal, você não corrige ela assim, fala não é assim que fala, você sempre fala, você quis dizer tal coisa, aí você fala a forma correta, que daí a criança vai pegando essas formas fonológicas, essas formas de construir as frases e utilizar as conjugações verbais e etc. Então, mas Júnior, o que isso influencia na alfabetização? Qual que é a finalidade de você sempre ir modelando a linguagem da criança, fazendo com que ela pegue não só as palavras, mas as frases, né, as estruturas das frases, né, e enriquecendo o vocabulário da criança com palavras novas, estruturas novas de formações de frases. O que isso tem alguma comprovação que isso influencia no desempenho da alfabetização? Tem, com certeza. Já tem pesquisas que mostram que crianças que vivem em ambientes alfabetizadores, né, pais que leem para as crianças desde pequeno, que conversam bastante com os filhos, na hora que ela entra na alfabetização formal, elas têm mais desempenho em relação a crianças que não passam por isso. Por quê? Quando a criança, que é alfabetizar? É a criança manipular, brincar e manipular com essas formas fonológicas. É ela pegar esses sons e essas semânticas que ela tem dentro da cabeça dela e começar a ter consciência de que ela pode desestruturar essas palavras, né? Ela consegue analisar, né, abrir um leque de fonemas e grafemas, sintetizar e manipular eles. Se eu troco o A aqui, vira bolo ou no lugar de bola e etc. Aí, o que acontece? Quando a criança tem um pano de fundo, né, quando ela tem um repertório de formas fonológicas, né, já muito bem trabalhados, o léxico, a gente chama isso de léxico, né, muito bem formado, robusto. Quando ela vai brincar e manipular isso numa alfabetização ou numa pré-alfabetização, ela já está familiarizada com esses sons, entendeu? Agora, o que falta para ela? Opa, isso aí que eu tenho dentro da minha cabeça, eu consigo brincar e manipular. E com as letras, né, com os grafemas que a gente chama, e com esses sonzinhos que esse cara está falando aí para mim. Entendeu? Então, já dá uma diferença enorme de crianças, de vocabulário, né? Coisa assim, de crianças que esses grupos dessas pesquisas têm assim 30 mil, 40 mil palavras a mais do que crianças que não têm contato. Então, dá uma diferença enorme. É aquela história de você fazer digestão sem ter nada, né? Você dá uma úlcera, você passa mal. Essas crianças que não têm essas formas fonológicas muito bem trabalhadas, esse léxico robusto, elas estão fazendo digestão, né, sem ter nada no estômago. Então, as crianças que têm esse léxico bem trabalhado, elas já conseguem fazer essa digestão, né, muito mais tranquilo. Porque a leitura basicamente funciona assim. Quando a gente lê, a gente acessa 3 vias, né? A semântica, o que significa, a parte fonológica e a parte lexical. O que é a parte lexical? É a palavra que tem lá dentro da nossa cabeça, tá
tá bem? E a parte fonológica, que é o som que ela tem, né, que é essa forma fonológica, e o que ela significa. Então, quando a gente lê ou tenta escrever, a gente fica acessando essas três vias. Fica lá, simultaneamente lá brincando com elas. Então, antes da criança começar a manipular isso, ela tem que ter a gente fala assim, uma experiência linguística muito boa, muito forte, né? Por isso que dá interferência sim em resultado na alfabetização. Tem pesquisas com isso, mas quem tem prática escolar ou trabalha com filhos em casa, você já sente isso. Você vê que há diferenças entre crianças que, por exemplo, pais deixam muito frente de televisão. Os pais que conversam mais com a criança, leem mais com as crianças, e os pais que não. Isso, com certeza, dá muita diferença. E aí até pais me perguntaram e já me perguntaram assim, Júlio, então se o negócio é só meu filho ficar ouvindo palavras novas e frases novas, eu vou deixar ela no computador lá na frente e deixar ela ouvir o dia inteiro. Não, já tem pesquisas que mostram que crianças que foram, que são, né, infelizmente, educadas na frente muito de televisão, computadores, elas também têm baixo rendimento em alfabetização. Por quê? Quando você está lendo em voz alta com o seu filho, você não apenas lê em voz alta, você dialoga, você pergunta, você exige que ele construa essas formas fonológicas, essas estruturas frasais. Então há uma interação quando o pai ou a mãe lê para o seu filho. A televisão não, entendeu? Por exemplo, Netflix, sei lá, um streaming de vídeo. Não, você fica só de forma passiva recebendo informação. E isso não desenvolve o léxico da criança quanto uma leitura oral, né? Uma interação, uma leitura partilhada, uma leitura dialógica. O que é isso? É você pegar o livro e interagir com o seu filho através daquele livro. Entendeu? Então tem sim bastante diferença. Uma coisa interessante quando você tem crianças pequenas, o José mesmo, ele tem 2 anos, você percebe que quando você dá algum comando, você fala para ele fazer alguma coisa, que são frases inteiras, ele não está falando ainda fluente, né, porque ele é uma criança, ele está começando a falar, montar as primeiras frases, mas já há muito tempo, quando eu falava uma frase para ele, tipo, José, pega o copo, José, você quer água? Ele entendia. Então ele já acessava via fonológica, porque ele estava ouvindo o som daquela frase e estava vendo a correspondência desse som, né? Na realidade, ele estava então acessando a parte fonológica e a semântica. Porque além dele ouvir e entender ao que eu estava me referindo, ele entendia também o sentido daquilo. O José, pega isso e leva para sua mãe. Ele pegava e levava. Isso. Então, assim, não é porque a criança ainda não desenvolveu a fala, que ela não está conversando ainda com você, que você não tem que conversar com ela, né? Com certeza. Porque, como você disse, assim, para essas 3 vias que a gente acessa, que é a lexical, a fonológica, a semântica, as 3 têm que estar muito bem trabalhadas, tá bem? Como você faz isso? Conversando, lendo em voz alta, histórias, contos, poesias, né? Enfim, tudo para eles. Porque dentro deles vai ter lá, né? Vai estar dentro dessas histórias aí um monte de palavras, um monte mesmo de palavras que ele não ouve no seu cotidiano. Não adianta, para pensar. Se você, por exemplo, né, você falou do José, o que você, sem ler para ele, né? Eu sei que você lê e tal, mas o que você conversa com ele, fala com ele no dia a dia, anota num papel. Você vai ver assim que sei lá, 3, 4 frases. José, vem aqui, não pega isso. Vai cair, vai machucar. Desce daí, não sobe daí. Isso. Tira a mão de dentro do vaso. Isso, exatamente. Então você vê, é muito pobre isso. E vou falar, você vai falar isso quanto tempo, né? Por quantos anos? Então ele vai ficar só ouvindo isso, entendeu? Então por isso que é muito importante você entrar com essa leitura oral, né? Essas atividades orais, que é essa leitura partilhada que a gente fala. E não adianta só colocar o seu filho, porque hoje tem bastante, né, no YouTube,
Pessoas contando histórias, é muito legal, é muito bom isso até. Às vezes contam até melhor que você, né? Eles têm voz, umas vozes bonitas, né? Tem Tem muita uma coisa. interpretação boa, né? Isso, você pode pôr para ele ouvir, mas interage com ele com isso. Fala assim, ó, você tá vendo isso aqui aconteceu por causa disso. Tá vendo isso aqui significa isso, tá bem? Aí você vai criando um léxico robusto. Até o termo parece que é complicado, né? Você fala leitura dialógica, e isso nada mais é do que uma leitura dialogada. Isso. Então você vai ler para a criança e depois você vai conversar com a criança sobre o que ela ouviu, o que você deu para ela. Tem vários exercícios, por exemplo, quando você lê, pega o Chapeuzinho Vermelho, sei lá, e leu para o seu filho. Aí eu sempre peço para os pais fazerem assim, você vai passar a semana inteira lendo essa história com o seu filho. Aí os pais perguntam, pô, Júnior, vai enjoar, né? Não vai não. Por quê? Primeiro, a criança tem um negócio que ela não tem uma memória de longo prazo muito bem formada ainda. Então o que acontece? Ela sempre vai ficar pedindo para você ler a mesma história ou vendo o mesmo filme. Por isso que eles falam isso, fazem bastante isso. Porque eles não decoram tudo aquilo. Então eles querem absorver o máximo daquela história. Aí o que acontece? Eles ficam pedindo para você sempre ler a mesma história, porque ele não lembra bem o que aconteceu na última história. Então, fica tranquilo com isso. No segundo dia que você lê a mesma história, você pode fazer assim para ele, eu quero que você agora conte o que aconteceu no começo da história. Aí o que você está forçando a criança? Está forçando ela a criar uma estrutura frasal nova, né? Ou um vocabulário que ela aprendeu na história para recontar. Aí você vai perceber que, meu filho entendeu o que essa palavra aqui significa, entendeu? Porque ele encaixou certinho, né, no contexto. Você pode pedir, tem um exercício bem legal que eles fazem também, para atenção auditiva e para melhorar a atenção deles na história, quando eles já estão meio dormindo, né? Ou eu vejo que tem muitos pais, né, que leem na hora que eles vão dormir, você fala assim, quando você ouvir a palavra lobo, né, dentro da história do Chapeuzinho Vermelho, eu quero que você ergue a mão, sei lá, ou pisque para mim, alguma coisa. Então aí você vai ler, aí vai criar uma atenção maior, né? Ele vai ficar mais esperto na história. Você pode até pedir para ele pintar ou recontar a história pintando, né? Com desenho. Isso, com desenho. Falar o que aconteceu no começo. Com o tempo, isso com crianças pequenininhas, tá? Crianças com 3, 4 anos. Com o tempo, você pode ir aumentando a dificuldade. Por exemplo, você pode para ele recontar a história do começo, depois o meio e o fim, para ele estruturar, né? Para ele começar a entender o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Também olha que importante isso é. E aí, o que esse exercício vai ajudar? Vai ajudar ele a conjugar os verbos. Também já vai ajudar. Mesmo ele não entendendo nada de gramática, né? De pretérito, perfeito, você não precisa ensinar isso agora para ele. Faça apenas ele decorar essas estruturas frasais mesmo, entendeu? Deixa eu ver o que mais tem. Uma coisa que eu lembrei também, recentemente eu estava estudando uma língua, né, outra língua, e eu comecei com o método natural, que é você já ouvindo frases, né, conversações, alguns comandos e tal, e paralelo a isso, aprendendo os fonemas, né? Sabendo os fonemas da língua, como que é cada som de cada letra e tal. E aí, quando eu ia ler as palavras e as frases que eu já tinha escutado, então se eu ia ler uma palavra que eu já tinha ouvido essa palavra, eu conseguia decodificar muito mais rápido. Eu conseguia transpor o símbolo do grafema para o fonema e ler a palavra muito mais rápido do que se eu nunca tivesse escutado. Então, quando você conversa bastante com a criança, quando você faz essa modelagem muito bem feita, o que é essa modelagem? A criança falou alguma coisa errada, você vai lá e fala assim, você quis dizer tal coisa. Aí você fala com uma musicalidade do idioma mais adequada, você conjuga os verbos corretamente, coloca as estruturas das frases de forma correta e tal. E a criança vai ouvindo isso e absorvendo, não só a hora que você está falando com ela, mas a hora que você está interagindo com as pessoas em torno dela, ela está ouvindo. Aí quando ela for ler essas palavras no processo de alfabetização, ela vai conseguir decifrar essa palavra muito mais rápido, porque essa parte fonológica já está gravada na memória dela. Isso, com certeza. Ela já está habituada com a palavra. Na memória auditiva até, né? Isso,
Ela e aí quando ela entrar em exercício explícito de alfabetização, que o Jair falou assim, que é analisar e sintetizar, né? Que essa parte da alfabetização é o seguinte: quando ele já passou, ele já decorou todos os fonemas, ele já sabe que aquela letra representa esse fonema, o fonema representa essa letra, etc. O que vai acontecer? Ele vai brincar com analisar e sintetizar palavras, e pseudo-palavras também. Então, quando ele entra nessa etapa, quando você dá uma palavra já conhecida, é claro, ele tem mais facilidade, entendeu? Então, não é uma coisa, trabalhar a dicção, parece ser uma coisa assim, daqui a pouco ele aprende. Não, é muito melhor você ensinar o seu filho com uma orientação mais, eu não digo sistemática, né, mais explícita do que ele ficar tentando por tentativa e erro, ou ele depender de ouvir alguém falar certo, né, para ele perceber isso. Então é muito mais vantajoso você trabalhar de forma mais explícita, tá? Do que depender disso. E uma das coisas, dos primeiros passos ali para começar a desenvolver no processo explícito de alfabetização é a criança pronunciar bem os fonemas, não é? Fazer as dramatizações dos fonemas corretamente para as crianças começar a distinguir um fonema do outro e tal. E se a criança não tem uma dicção bem desenvolvida ou não foi trabalhada essa dicção, ela vai ter uma dificuldade muito maior. Então ela não tendo isso, ela não foi trabalhado isso com ela anteriormente no dia a dia, no cotidiano, nas conversações ali do ambiente que ela convive, né, com as pessoas, ela vai ter muito mais dificuldade, porque a musculatura dela, do aparelho fonador, vai estar defasado em relação a outras crianças que têm um ambiente bem trabalhado. Com certeza. As crianças pequenas, né, a gente não é fono e fala isso, mas é muito fácil perceber que as crianças que já brincam com os fonemas, com os sons, dramatizam, elas trabalham com o aparelho fonador, né? A parte fonoarticulatória, desde das cordas vocais, maxilar, língua, etc., né? Tudo que envolve o aparelho fonador, desde cedo elas têm muito mais facilidade em executar o fonema. Aí elas conseguem ouvir, é claro, né? Melhor o fonema que elas estão executando. Então, crianças que desde pequeno você já brinca com ela, com esses sonzinhos, com essas dramatizações, é muito mais fácil para ela se desenvolver, tá bem? É fácil perceber, se você, o R, por exemplo, crianças que têm língua presa, o L, você vê que a dificuldade de falar o R, é bizonho, entendeu? Porque é necessário que a gente tenha a parte física, né? A parte motora, muito bem trabalhada, muscular. Então não adianta, não é só um processo cognitivo, né, que é o principal, com certeza, mas essa parte da fonoarticulação é muito importante. Então, se você, desde cedo, por isso que eu falo, além de você ler em voz alta, meu filho está errando algumas palavras, você brincar com analisar, sintetizar, sílaba por sílaba, depois fonema por fonema. Depois, além de você trabalhar as estruturas frasais, as conjunções de verbo que eles erram, né? ou organizar a frase de forma correta, é muito importante que desde cedo você brinque com esses fonemas, tá bem? Você não precisa no começo, pequenininho, ficar mostrando a letra para ele, ficar fazendo ele, uma criança de 2, 3 anos, decorar que o som do V é o V. Não precisa disso no começo. Mas o importante é que ela pronuncie esse fonema, tá bem? O importante é que ela desde cedo pronuncie vários fonemas, na verdade. E você consegue fazer isso. Crianças com 2, 3 anos, você já, o som do avião, o som do ventilador, o som do vento. Tem muitas brincadeiras, músicas que você consegue trabalhar com a criança, que ela vai estar ali pronunciando os fonemas, né, executando ali, trabalhando esse aparelho fonador sem ela nem saber para que serve, ela vai estar brincando. Isso que é ensinar de forma lúdica. Ensinar de forma lúdica não é você pegar e ficar dando qualquer brincadeira para as crianças se distrair. Não, é você ter uma finalidade muito bem definida, você saber o que você tem que desenvolver com a criança, e aí você, ao usar uma música, uma brincadeira, uma dancinha, alguma coisa,
né, para que a criança faça aquele exercício que ela está fazendo de forma inconsciente, né? Ela não tá sabendo qual é a finalidade daquilo, mas é você, que é um adulto e tem a finalidade de fazer com que a criança tenha um bom desempenho em alfabetização, você fazer isso de forma consciente, né? Isso. Com certeza, isso realmente é aprender de forma lúdica, tá? Por exemplo, com 2 anos você consegue já trabalhar aí a maioria dos fonemas, né, da língua portuguesa. Então você consegue trabalhar de 20 a 25 fonemas já da língua portuguesa. E só ali na dramatização, na onomatopeia. Tem muitas músicas que eles não dão ênfase de forma explícita no fonema, mas, por exemplo, hoje mesmo eu vi aquela música Nana, Neneca, tá, você tá vendo? Que a criança está ali, ela está cantarolando e se esforçando fazendo Nana, Nenê, Nana, entendeu? Tá vendo esse som do N? Olha só, e mais adiante, com já 4, 5 anos, quando ela começa a entrar em contato com as letras mesmo, aí você vem, você lembra daquele sonzinho do nana, nenê, ela falou, essa letrinha aqui que faz, pronto, acabou. Aí ela vai passar o resto da vida decorando isso. O resto da vida não, ela vai aprender rapidinho essa relação entre grafema e fonema. Então ela vai já, opa, esse aqui é o aí tem o M. Na verdade você só vai ensinar ela a isolar o som que ela já domina. Que ela já domina. Na verdade, no processo de você introduzir a dramatização de fonemas, depois fazer a relação entre grafema e fonema, a hora que você chega a fazer essa relação para a criança olhar o grafema e ver a correspondência sonora dele, que é o fonema, que é o som que a letra representa, já está resolvido tudo isso. Ela já sabe articular bem, ela já consegue isolar isso, com certeza. E isso é muito tranquilo. O José mesmo, que tem 2 anos, às vezes eu canto as músicas pra ele, assim, tal, eu fico brincando com ele adora, ele já começa a dançar. A hora que você vê ele tá cantarolando aquela música, mesmo que ele não fala perfeitamente, ele balbucia a música. É muito legal isso. E às vezes ele quer falar alguma coisa pra você, ele não pronuncia corretamente, mas ele balbucia, e pelo balbucio que ele faz, você entende do que ele está falando. É um esforço, né? Ele faz um esforço, né, para criar, para pronunciar a palavra, etc. Mas então, você vê, José, com 2, 3 anos você já consegue ficar brincando. Só o José acabou de fazer 2 anos. 3 anos, o Antônio tem 3 anos, o Antônio já fala fluente, já fala muito bem. Então, você vê, é muito rápido, né, a evolução, né? Então, mas se você é rápido se você começar desde pequeno, tá bem? Sim. Porque você vê, hoje você vê crianças de 8, 10 anos que tem dificuldade com isso, né? Por quê? Desde pequeno isso aqui dificuldade com a fala, né? Com certeza. Não é nem questão explícita de exercício de alfabetização. Aí o que você vai falar? Ele tem dificuldade de falar, ele tem dificuldade de criar essas formas fonológicas, de ouvir e entender essas formas fonológicas. Como que você vai exigir, né, exercício explícito de alfabetização? Aí ele entra de cara na alfabetização, dá mau trabalho, né? Aí o que acontece? Você frustra os dois, você frustra o pai e ele, né? Por quê? O rendimento dele cai e ele percebe que cai também. E o pai vai ter que ter uma paciência enorme, né? Uma paciência extra. Para exigir, né, que ele vai evoluindo de pouco em pouco. Então é um trabalho muito maior se você não faz desde pequeno. Então por isso que pareceu meio despretensiosa essa pergunta, né, de dicção. Mas se você dá um pouco de atenção nisso e fazer esses caminhos, né, essas dicas que a gente deu agora, você vai ver que mais adiante, quando teu filho ele tiver 5, 6 anos, ele estiver já analisando, sintetizando, já começando lendo fluente, você vai ver que o rendimento é bem maior. Na verdade, em alfabetização, aquele ditado que o diabo mora nos detalhes é batata, é isso mesmo. Porque assim, às vezes você não repara que seu filho ali de 1 ano e pouco, tá sendo pouco estimulado. Você acha que tá bom, ele brincando, ele é uma criança esperta, ele é saudável, né? Não tem nenhum problema cognitivo e tal. Só que o diabo mora nos detalhes. Se você não conversa bem com essa criança, você não faz leitura para ela, não canta para ela, não estimula ela com brincadeiras que são
o que dá para você utilizar depois, que vão ajudar ele a se desenvolver depois em alfabetização, né, nesse desenvolvimento da linguagem. Se você não corrige quando ele está falando errado, corrige daquela forma que eu comentei, que nós comentamos, né, de você, você quis dizer tal coisa, né, quando ele conjuga o verbo errado e tal. Então, nesses detalhezinhos, se você não reparar e não dar importância para isso, a hora que você for entrar no processo explícito de alfabetização, de exercícios que são essenciais para a criança ter um bom desempenho na hora para ler, né, com fluência, etc., vocês vão ter dificuldade, vai ter que ter uma paciência extra, vai ter que desenvolver com muito mais trabalho mesmo, né? Você vai ter que fazer de uma forma muito mais rigorosa, muito mais sistematizada, muito mais bem organizada, para você compensar esses períodos, porque igual a gente comentou há pouco, uma criança, eu tenho um filho, acabou de nascer, um de 2 anos, um de 3, um de 5, um de 6, um de 7. O que tem 2 anos, ele ainda está começando a construir as frases, tem dificuldade em ter fluência na fala e tal. O de 3 já fala muito bem. Então, assim, é coisa de 1 ano de diferença, 6 meses. O José, daqui a pouco, ele já está falando bem. Mas coisa de 6 meses, se você bobeou ali em 6 meses, a sua criança não desenvolve a fala corretamente. Aí você vai ter que trabalhar, se esforçar muito mais para recuperar esse tempo perdido. Então, como o Júnior, e nós sempre falamos isso, o Júnior fala isso, até quando ele começa a falar, eu penso, puta, de novo, mesmo, né? A mesma coisa, mas o Júnior acabou de falar, não adianta você colocar seu filho na frente de uma TV, na frente de um desenho, que as pessoas contando, ou ficar ouvindo histórias, né, num desenho, num dispositivo de áudio, aí, sei lá, e achar que isso vai suprir o tete-a-tete, vai suprir a relação pessoal com os pais, principalmente, ou com irmãos, ou com tios, né, ou com pessoas de carne e osso. Essa relação é essencial para a criança desenvolver afetividade, para ela ser mais segura, para ela ter concentração. Se você consegue fazer com que a criança se envolva em alguma atividade que você desenvolve com ela no dia a dia, ela vai ser muito mais feliz e muito mais inteligente. Ela vai ter um desempenho muito maior do que você deixar ela na frente de uma tela. Isso é comprovado, não é só questão... É comprovado não no sentido psicológico mesmo, neurológico, né? Quando nós falamos desse sentido neurológico, psicológico, é assim, você olha o que é estimulado quando a criança está assistindo um desenho, está ouvindo conversações que não é real. O que é estimulado? É estimulado uma parte do cérebro que trabalha mais com imagem e som, que capta mais as imagens e som, desses estímulos. Quando a criança está conversando com a pessoa de verdade, trabalha outras partes que são as partes que se desenvolvem na leitura. Então, não é só a questão de você colocar a criança ali, né, que ela vai ouvir aquilo ali e ela vai se desenvolver. Não. Tem essa questão, eu estava dizendo o seguinte, eu dei uma perdida, eu estava dizendo que não é só essa questão técnica, vai estimular essa parte do cérebro e não a outra que é bom para a alfabetização. Não é só isso, é a questão afetiva também. Porque uma criança que você para ouvir o que ela tem a dizer, ela fica mais segura. Isso é uma forma de você modelar a linguagem da criança. Quando isso acontece o dia todo, se você convive com seus filhos, tem um pouco de tempo para ver o que eles têm a dizer. Isso acontece comigo o tempo inteiro. Meus filhos chegam assim, pode ser a coisa mais banal do mundo. Ele fala, pai, você viu tal coisa? Às vezes eles nem têm o que falar, mas eles param, me chamam, eu paro o que eu estou fazendo, olho para ele e falo, o que foi, Augusto? Ou o que foi, Agatha? Pai, não sei o que. Aí eles começam a pensar no que eles têm a falar. Então você parar e olhar nos olhos do seu filho e ouvir o que ele tem a dizer, isso dá uma importância fenomenal para eles. Para a criança, isso é uma coisa espetacular. Então ele vai se esforçar para conseguir transmitir o que ele quer, mesmo que ele nem saiba o que ele quer falar. E muitas vezes você vai ficar irritado falando assim, não saco, agora eu estou ocupado, tal, mas assim, mesmo que ele não saiba, ouve o que ele tem para dizer, que ele vai começar a inventar história, daqui a pouco ele começa a contar uma história que ele ouviu, então isso vai estimular a ele desenvolver memória, desenvolver a linguagem, desenvolver a dicção. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendi, é igual você disse sobre o Casper House, né? A história dele, né? Que a linguagem, de certa forma, é uma tecnologia, né? Alguma
coisa que a gente Você tem que desenvolver. Isso, tem que desenvolver. É igual você aprender um esporte, entendeu? Você caminha, você chuta uma pedra, você não cai na calçada toda hora. Mas, por exemplo, aí você vê lá um pessoal jogando futebol, pô, é só chutar uma bola. Não é não, meu. Vai lá pra você ver. É uma técnica que eles têm que aprender, entendeu? Linguagem é a mesma coisa. Tem toda uma técnica, tem todo um passo a passo para você jogar futebol de uma melhor forma, entendeu? Tem todos esses aspectos que a gente tem que levar em consideração. Não é você deixar, né, até o teu filho vai aprender a correr, vai andar, etc. Mas jogar futebol, ele vai ter que entrar numa escolinha, né? Ele vai ter que ter uma forma explícita para ter um melhor rendimento dentro de campo, entendeu? Até que andar é meio que natural. As crianças, elas desenvolvem os movimentos, você deixar... Né, se você não colocar ela no ambiente artificial, né, você deixar ela no ambiente natural, a criança ela vai meio pelo instinto, ela vai desenvolver os movimentos e vai começar a andar. Agora, falar, ler e escrever, não. Falar, ler e escrever tem que ser estimulado. Isso é adquirido. E tem uma melhor forma de você adquirir a linguagem, a escrita, a leitura. Tem uma forma que é mais eficiente. Se você, a criança, só ouve conversações, ela vai aprender a falar. Se você se comunica com ela. Agora, se você não se comunica com a criança, ela não vai aprender a falar, que é o caso do Casper House, que o Júnior disse, que eu já citei em alguns outros vídeos, né, algumas outras lives. Casper House é um jovem que foi encontrado no meio do mato, lá que ele não teve contato com humanos, ele não falava, ele não desenvolveu a fala. O pessoal da antropologia gosta muito desse estudo, né, desse caso, né, foi ali no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, teve esse caso e o pessoal da antropologia estudou muito isso. Porque assim, o ser humano que não é submetido a conversações, não tem interações sociais, ele não desenvolve nem a fala. Então a fala precisa ser estimulada. Muito menos a leitura e a escrita, porque vocês devem conhecer muitas pessoas que sabem falar, às vezes falam até bem, por imitação, né? por prática, né? Só que aí a pessoa não sabe escrever e nem ler. Então para a pessoa aprender a ler e escrever tem que ser explícito, uma coisa trabalhado e direcionado. É uma técnica que a pessoa adquire, que o Júnior estava falando. Mas o mais importante que eu acho que eu quis abordar aqui é que assim, tem vários momentos que seus filhos eles pedem, né, para você estimular eles de forma indireta, para vocês estimular a fala, para vocês ajudarem eles a desenvolver formas, construções de frases diferentes. Os meus filhos fazem isso, eles pedem para eu contar a história. Eles querem, quando a gente está no carro, viajando e tal, eles falam, pai, me conta a história aí quando você era criança e tal. Pai, lê aquela história lá daquele livro, não sei o quê. Eles querem falar com você o tempo inteiro, eles querem que você aprove o que eles têm a dizer. Eles às vezes, que eu estava comentando, eles vêm falando coisas que eles nem sabem do que vai falar. Depois, na hora que você para e olha, aí eles começam a desenvolver um raciocínio. E aí, só que tem duas, eu só retomei esse tema porque tem duas vertentes disso. Quando eles estão pequenos, é muito importante você fazer isso, é excelente. Você deve sempre que possível parar e falar, pode dizer o que você precisa, né? O que você quer, né? Oi, o que você quer, né? Aí eles vão começar a desenvolver a fala, inventar enredos, às vezes eles ficam contando história. O Augusto faz isso, as meninas fizeram isso quando eram mais novas também. Elas sentavam e ficavam contando história, uma atrás da outra. Eu até filmei esses dias te mandei, né? O Augusto contando umas histórias sem pé, sem cabeça, assim, né? O negócio é falar, né? Aí eu deixei ele pra ir estimulando ele. Mas aí tem outra face disso também. Tem outra face, que é uma fase que as crianças já começam a desenvolver ali com 6, 7 anos, elas já começam a perceber algumas coisas, elas já têm discernimento moral, você já sabe falar para ela, isso não é legal, isso aqui se faz, isso não se faz, isso é mal fazer, isso não, isso é bom fazer, é bom você agir assim. Então tem essa fase, que é bem ali 6, 7 anos, varia um pouco ali dependendo da criança, mas é nessa fase, 6, 7 anos. Aí nesse momento você pode começar a introduzir o convívio social. O que é isso? Porque às vezes eu estou conversando, eu estou conversando com a minha esposa, por exemplo, nós estamos à mesa almoçando, conversando, né, ou com outro adulto, e as crianças não sabem esperar para ela falar na hora exata, na hora adequada, né? Ela começa a falar sem o outro ter terminado. Então,
eu só estou dizendo isso, eu só quero frisar isso porque tem esse momento que você sim deve corrigir a criança. Falar, ó, agora você espera a hora que a sua mãe terminar de falar, a hora que o seu avô terminar de falar, ou a hora que o seu tio terminar de falar, aí você fala, aí eu vou ouvir o que você tem a dizer. Então, assim, como você vem estimulando a criança para que ela fale bastante, para que ela desenvolva a fala bem, para ter um bom rendimento em alfabetização, tem essa fase também que você vai ter que restringir algumas coisas, porque senão a criança vira uma sem educação, né? Só um parênteses assim. Esses dias eu estava assistindo uma série na Amazon chamada The Boys, e um dos personagens é tipo um super-homem, tá? Da história que a gente sempre conhece. E ele foi educado, ou ele não teve pai nem mãe, ele foi criado em laboratório. E aí você vê, e é muito legal essa série, que você vê na cara assim, que ele tem vários problemas psicológicos que ele não amadureceu. Então o que acontece? A criança, né, até nós, né, até hoje, a gente tem a nossa personalidade, né, o nosso caráter, etc., ele tem de certo uma forma, uma evolução, uma escadinha. E a linguagem, bem nessas horas, ajuda a criança a ter maturidade. A desenvolver a personalidade. Isso, igual você falou, ela falou assim, ela tem que chegar uma hora de entender o que é melhor, o que é pior, o que é mais certo, o que é mais errado. E a linguagem proporciona isso para ela. Por quê? Como que você vai ficar trabalhando o que é certo e errado com uma criança de 6, 7 anos? Você vai ficar lendo um conceito no dicionário? Não. Você vai ler lá a história do tartaruga, da lebre, você vai ler as histórias do Chapeuzinho Vermelho, etc. Então ela vai criando esses arquétipos, né? Esse monte de símbolos, né? de modelos que ela vai fazendo referência, né? Com o seu real. E aí isso ajuda ela a amadurecer, isso ajuda ela a subir nessa escadinha psicológica. Aí eu falei da série que eu assisti, eu achei essa série muito engraçada, porque o personagem, é o super-homem, ele é um super-herói, ele tem os poderes do raio do olho lá, ele é super forte, voa. E como ele não teve isso, o cara virou um maluco, entendeu? Virou um super maluco, né? Um super maluco mesmo, porque ele não amadureceu. Então ele tem vários problemas psicológicos não resolvidos quando criança, porque ele foi criado no laboratório, foi criado na frente de tela, de teste, etc. Então é praticamente isso que eu vejo um monte de pais fazendo, né? Sim. Você parece que é um mini laboratório que você tem dentro da sua casa, você coloca uma tela, fica fazendo experimento ali para ele ficar quieto, né? E aí isso atrapalha na maturação dele, né? Na maturidade. Essa maturidade psicológica, afetiva, entendeu? Então a linguagem além de dar esse suporte para a alfabetização, que é a nossa praia, né? Que é o que a gente trabalha, mas ela dá esse suporte para esse suporte afetivo, né? Esse suporte para a maturidade da criança, né? Eu só quis frisar bem essa diferença porque assim, tem uma fase que você vai ter que restringir a fala da criança, né? Você restringir no sentido assim, ó, agora, né, tem um ancião falando, né? Tem o seu avô tá falando, né? Então você espera. Ele é um ancião mesmo, cara. Então você espera, aí você fala, depois então você. Da mesma forma que você desenvolve a linguagem da criança para ela falar bem, para ela desenvolver a linguagem para ela ter um bom desempenho em alfabetização, e eu deixo os pequenininhos ali, eles começam a falar abobrinha lá, inventar história, não, deixa eles falar à vontade. Só que assim, na hora que está no convívio ali, eu já começo a mostrar para eles que, tem determinados momentos que você tem que esperar para ouvir, né? Aí você fala depois que a pessoa termina, porque senão seus filhos vão virar uns chatos, né? Então, é inconveniente, né? Viram um super chato, né? Viram uns malucos, né? Então assim, mas igual o Júnior disse no início, parece que é uma pergunta despretensiosa, né? É importante eu corrigir a dicção da criança, corrigir a fala e tal. É importantíssimo, você deve corrigir, né? E como você corrige? Modelando a linguagem. Quando a criança fala alguma coisa que não está de acordo com, né, uma frase mal construída, eles invertem muito a ordem direta. Eu acho que é muito interessante, muito importante você sempre ensinar a ordem direta da frase, né? Não ficar... Depois que ele dominar a ordem direta, aí você pode trocar o verbo, enfim, né? Você pode alterar a construção da frase, né? Mas no início é muito importante usar a ordem direta,
Modelagem da linguagem é você deixar a criança falar e a hora que você vê que ela não fez uma construção muito boa, você fala, você quis dizer tal coisa. Aí você direciona, isso que é modelar, você é como se fosse uma massa de modelar. Você vai modelando para que a criança tenha repertórios de construções de frase. Além de você conversar, de você repetir as frases de forma correta para a criança e ir pegando essas formas de fala. Você lê muito para a criança, faz a leitura dialógica, que nós comentamos, que nós sempre comentamos. Leitura dialógica é você ler a história e depois você recontar a história junto com a criança e fazendo perguntas para que ela reconte a história. Enfim, acho que é por aí, né, Júnior? Tem mais uma coisa que você acha que dá para acrescentar? Não, é só isso. Só isso não, né? Bastante coisa, né? Porque é uma cadeia, né? Que vai desencadeando, né? Em algumas coisas, né? Essa modelagem da linguagem. Então, só resumindo, palavras, separa ela por sílabas, começa com o final dela, igual eu falei de educação, né? Coloca lá são, cação, educação, trabalha isso nele que ele vai se desenvolvendo. Mais adiante, quando ele já está lendo, ainda ele tem dificuldade, por isso que é muito importante você trabalhar os trava-línguas, essas palavras difíceis, né, eles falarem, que vai trabalhando esse aparelho fonador para ele se desenvolver e ajudar mais ainda nele. Quando ele errar em frases, essas conjunções verbais ou inverter a ordem direta de frase, corrija, né? A Gisele perguntou aqui, Júnior, devo restringir minha filha de 3 anos que se intromete, ela colocou intromete entre aspas, nas conversas. Então, então Gisele, é bem delicada essa questão, porque realmente tem momentos que as crianças atrapalham. As crianças têm fases de maturidade diferentes, né? Tem crianças que com 3 anos elas já entendem bem os contextos sociais, essas relações sociais, que você se intrometer numa conversa de adulto, por exemplo, vai falar de educação. Tem crianças que elas já estão um pouco avançadas, elas conseguem entender. O Antônio mesmo, ele tem 3 anos, meu filho o Antônio tem 3 anos. Quando eu olho para ele e falo, Antônio, daqui a pouco você fala, ele já entende. Mas dependendo do grau de maturidade da criança, mesmo ela tendo 3 anos, aí você vai ter que perceber isso. Se você falar isso para ela, ela vai entender. Mas eu, particularmente, já começo nessa fase aí. O José, por exemplo, que tem 2 anos, não tem como. Porque ele está começando a construir as frases e tal, então assim, não tem muito o que fazer, você tem que meio que ignorar ali e continuar a conversa. Agora, com 3 anos, por exemplo, o Antônio que tem 3 anos, eu já sei que quando eu falo alguma coisa para ele, dou um comando para ele já me entende muito bem. Então eu falo assim, Antônio, agora não é hora, já eu te escuto. Aí continuo conversando normal. E se ele insistir, eu já olho assim para ele entender que não é para ele falar aquela hora, né? Aquele momento é para ele esperar. Eu falo, Antônio, espera um pouquinho. E aí continua a conversa. Então é nessa forma, assim, dessa forma que eu faço, né? Só que o X da questão, assim, né? O pulo do gato, vamos dizer, é você saber conhecer muito bem seu filho e entender se ele já tem condições de perceber que quando você dá um comando para ele, você fala, agora não é hora, daqui a pouco a gente conversa, se ele vai entender isso, né? E no dia a dia, no cotidiano, você vai já treinando, e isso é treinável mesmo, isso na verdade é uma espécie de virtude, né? Você já vai treinando isso nas crianças, de assim, quando ela pedir uma água, você demora um pouco para pegar água para ela, não pega na hora. Fala, daqui a pouco eu vou pegar, espera um pouco. Então você vai treinando isso de pouco em pouco. Aí quando chegar um momento que é desconfortável, que é desagradável, que não é a hora da criança se intrometer, você fala, espera um pouquinho que já a gente conversa. Ela vai saber esperar. Então você vai treinando isso aos poucos. Não é de uma hora para outra você achar que essa criança vai ficar... A hora que você falar, espera um pouquinho que já a gente conversa, deixa eu terminar de conversar aqui que daí eu vejo o que você quer. Não é de uma hora para outra que ela vai saber esperar. Porque quando a criança quer falar, ela tem uma necessidade e é bom você estimular que ela fale. Só que em determinados momentos você tem que já ir criando essa relação de fazer com que a criança espere um pouco, ela saber esperar um pouco. Ela vai adestrando, né? Sim. Tô brincando, mas isso é muito importante, tá? Isso aí você vai trabalhando o que a gente chama de controle inibitório, né? É bom a criança não ser satisfeita a todo momento, toda hora.
né? É bom você pedir para ela fazer algumas coisas, às vezes, etc. Eu faço isso às vezes, eu sempre fiz isso em escola, trabalhei. Arruma sua bolsa aí, entendeu? Limpa aquilo ali, faz aquilo ali, entendeu? Porque ele sai dessa zona de tipo, satisfação a todo momento, né? Sim, sim. E aí ele aprende a levar uns não. A gente tem que lembrar que as crianças, principalmente pequenas, né, Júnior? As crianças são muito sensoriais, tudo ela quer satisfazer os desejos. Né? Imagina se seu filho com 4, 5 anos tivesse, sei lá, igual fosse o super-homem, igual eu falei, eles iam viver de chocolate, né? Ia dormir a hora que quer, comer o que quer, né? É tudo que o corpo quer na hora que quer. Porque às vezes eles não querem tomar banho, às vezes eles ficam... Por que a criança fica irritada na hora de dormir? Porque ela tá com sono, mas ela não quer dormir, ela quer continuar brincando. Né? Tem vários vídeos, né, das minhas crianças, assim, o Augusto folheando um livro assim, na sala dele e começa a dormir. Assim. Aí ele acorda e continua folheando, aí ele dorme de novo. Assim. Tipo, ele tá brigando com o sono, e por isso que eles ficam irritados. Eles não querem dormir, eles não. Aquela sensação de sono, que é horrível, né? Quando você tá com sono e precisa ficar acordado, é horrível, é custoso, né? E eles estão querendo brincar, mas eles estão lá, morrendo de sono, né? Então, assim, eles não entendem muito bem o que é isso. Não é consciente essas sensações. Então, por isso que eles ficam irritados. Né? É normal as crianças ficarem irritadas quando elas estão com sono, quando passa da hora de dormir. Então, assim, por que eu estou falando disso? Sobre esse assunto? Porque aos poucos você vai mostrando para a criança, para ela tornando consciente algumas coisas, alguns sentimentos, algumas sensações, e ela ir controlando essas sensações, esses sentimentos. E aí quando você vai treinando ela a ter esse autocontrole, ela vai ser uma criança mais educada, mais bem desenvolvida. Mas assim, eu não gosto daquelas crianças robozinho, quadradinhas, sabe? Eu deixo as crianças tocar o terror, fazer à vontade. Só que assim, aos poucos eu vou mostrando para elas como controlar a vontade, como controlar os desejos, esperar, né? Esperar a hora de comer. Aí assim, como que eu faço? Eu coloco as crianças para comer. Até esses dias eu fiquei sozinho com elas, foi excelente porque assim funcionou muito bem. Coloco elas para comer, né? Aí quem que tem menos resistência de se controlar os impulsos, controlar o corpo? O José, que tem 2 anos, né? Ele acabou de fazer 2 anos. Aí eu dou a comida primeiro pro José, porque ele não tem resistência de esperar igual os outros. Aí depois eu dou pro Antônio, né? Aí se um começar a avacalhar, vamos dizer, né? Começar a infringir as regras, aí eu pulo ele e dou para outro, ele vai esperar, entendeu? Então eles já percebem. Quando eu falo, aí eles deixam eu ficar quieto aqui. Mas eles normalmente seguem o jogo e eles entendem as regras. Quando eles já entendem muito bem assim, a linguagem falada, né, eles já conseguem raciocinar, ter um grau de abstração um pouquinho melhor, né, ali 3 anos e meio, ali, eles já têm um grau de abstração muito bom. Então você já pode falar assim, agora a gente vai comer, então você vai sentar e vai esperar, porque seu irmão mais novo, eu vou dar comida primeiro para ele. Ele já consegue abstrair e superar essa vontade, né, dele, que ele está com fome, ele quer comer primeiro, né? Então assim, é simples, só que você tem que realmente prestar atenção e ir treinando isso, não é de uma hora para outra. Né? É isso aí, ó, vai dar um tempo aí pra gente. Sim, vai dar o tempo da live, mas assim, só lembrando, toda vez que você quiser participar, vocês, né, que estão assistindo, quiser participar, manda suas perguntas lá nas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories ou nos comentários aqui durante a live. E que nós, toda sexta-feira às 19 horas, nós fazemos essa live para responder, que é da série Respondendo Stories. Então, por hoje é só. Fala da semana da alfabetização. Por hoje é só, mas também tem esse mês de outubro. Nós estamos fazendo a 3ª maratona para alfabetizar na prática. Não é semana de alfabetização. É a 3ª maratona para alfabetizar na prática. Minha linguagem. Isso. É a 3ª maratona para alfabetizar na prática, que nada mais é do que um curso online para você saber como levar seus filhos do zero à leitura. São 5 lives que nós iremos fazer no nosso canal do YouTube, do dia 27 ao dia 31. 27, 28, 29, 30 e 31 de outubro. O Júnior está preparando atividades. Todas as aulas nós daremos, né, colocaremos um link, né, na descrição das lives para vocês baixar as atividades e colocar em prática os temas das lives. E vocês...
eu espero que coloque em prática e mande perguntas para nós, porque durante a live, né, durante a maratona, nós iremos responder essas perguntas. Então participe. Se você quiser receber detalhes sobre a maratona, se inscreve, tem um link aí na bio do Instagram. E tá por aí, os links, acha o link, se inscreve que eu mando por e-mail os avisos, daí você tem um aviso extra, né? Mas se você tiver inscrito no nosso canal do YouTube, vocês já vão receber a notificação do dia que vai ser a live que vai ser transmitida. Então é isso, né, Júlio? Isso aí, galera. Então, Deus abençoe e até a próxima. Tchau!